Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Vamos orar pelas crianças. Desculpa interromper a oração. Quero orar também pelas mães. Por favor, fiquem em pé, todas as mães. Parabéns. Deus as abençoe. Se for possível, quem estiver perto de uma mamãe aí, dê um abraço, se deseja parabéns. Graças a Deus por esse dom da maternidade. Que bom, louvamos a Deus todas as mães da igreja, por aquelas que já estão na glória, desfrutando da presença de Deus de forma plena, tão melhores do que a gente, não é? Pelas grávidas. Thaís está pertinho de nascer, Thaís. É esse mês ou outro? Até o final desse mês. Eita, que coisa boa, está pertinho, parabéns. Então vamos orar pelas crianças e pelas mamães também. Muito obrigado, Senhor, pelas mães, pelo dom, pelo teu projeto, pelo teu plano para a família. Que cumpra-se cada uma, Senhor, a missão de mães. Nessa missão elas possam te conhecer mais, elas possam amadurecer, crescer no caráter e no conhecimento de Deus, enquanto realizam a obra que Deus colocou em suas mãos. Ao que o Senhor as abençoe. Abençoe essas crianças que aqui à frente estão, as crianças da igreja de forma geral. Muito grato nós somos por elas e rogamos que o Senhor as abençoe em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nós vamos hoje falar sobre a ascensão de Jesus, o momento que ele subiu aos céus. Nós temos participado de uma série esses últimos domingos, com algumas exceções devido às nossas programações da igreja, mas a gente tem ido desde ali a vida, a obra de Jesus, passando pelo Calvário, pela cruz, a sua morte, a sua ressurreição, a Páscoa. E hoje nós chegamos ao ponto da sua ascensão. É a última pregação dessa série. Vamos abrir a palavra de Deus inicialmente em Lucas 24. Depois a gente vai para Atos capítulo 1. É o mesmo autor que escreve Lucas, o terceiro evangelho, o evangelho de Lucas, também é o mesmo autor do livro de Atos dos Apóstolos. Então vamos dar uma olhadinha primeiro em Lucas 24. Lucas encerra o seu evangelho, a sua pesquisa. Lucas era muito presente nas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Na segunda e terceira viagem missionária, a gente vê Lucas. A gente vê Lucas bem próximo dos apóstolos, especialmente de Paulo, e ele vai a Roma também, junto com Paulo. E ele faz uma pesquisa sobre a vida e a obra de Jesus, nos ensinando que Deus fala através da revelação, mas ele fala também através da pesquisa, do estudo. Deus usa o intelecto, ele era um médico. Isso se percebe, os estudiosos percebem, o tipo de grego que foi escrito o Evangelho de Lucas é um grego bem refinado. Então, ele faz uma pesquisa. Tem como destinatário Teófilo, talvez até um sustentador do seu ministério. Enquanto ele fazia a pesquisa, estudava, escrevia, talvez Teófilo o sustentou, que ele precisava de tempo, de viajar, pesquisando, estudando. Teófilo, amigo de Deus. Lucas escreve tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos, destinado a Teófilo. E no finalzinho de Lucas, ele escreve sobre a ascensão de Jesus. E no início de Atos, ele continua falando ali, narrando sobre a ascensão de Jesus. A ascensão de Jesus, ela é esse momento de despedida, de bênção para os discípulos, os apóstolos. É um momento emocionante de amor entre Jesus e a igreja. Ao mesmo tempo, Jesus também os repreende, mesmo naquela despedida. É algo, né? Será que Jesus subiu rapidamente? Não, pelo que indica, ele foi lentamente subindo. Não que ele não pudesse ser rápido, mas
para mostrar o seu poder. Ali ele sobe na nuvem e desaparece ali à vista deles. Então, várias questões a gente fica a se perguntar e a gente vai respondendo no texto, entendendo como foi isso, e ele promete que vai voltar. Ele promete que um dia vai voltar. Seria logo para eles que estavam ali naquele momento? Será que ele viria logo? Será que ele demoraria? Vamos estar analisando essas questões. Vamos fazer a primeira leitura, Lucas 24, 50 a 53, a ascensão de Jesus. Vamos ler juntos? Então, os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Agora vamos para Atos, capítulo 1. Essa parte do Evangelho de Lucas, fica bem claro que Jesus ali os abençoava naquele momento. Atos 1, som, testando. Atos 1, versos 6 a 11. Agora eu farei a leitura. Os irmãos estão ouvindo? Certo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, que será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como viste subir. Oremos mais uma vez. Senhor, como é glorioso o teu poder, o teu reino, a promessa de Jesus de voltar, nos consola nessa noite, nos dá firmeza na fé, assim como os discípulos foram impactados por essas verdades, que nós sejamos também. Oramos agradecidos e dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus, amém. No Evangelho de Lucas, nós vemos promessas, profecias, ordens de evangelização. Jesus avisou que eles seriam perseguidos por causa do Evangelho, que quando isso acontecesse, eles exultassem, se alegrassem, porque grande seria o galardão deles. Então o Evangelho tem o que iria acontecer com a igreja, a ordem de evangelização, a promessa do Espírito. É o mesmo autor, Lucas. Em Atos é uma continuação, é o cumprimento de tudo isso. A gente vê em Atos o que é falado nos Evangelhos se cumprindo. A gente vê o derramamento do Espírito Santo. A gente vê aqueles apóstolos que eram tão tímidos, agora em Atos parecem outros. Depois de Pentecostes, Jesus passa 40 dias depois da ressurreição aqui, e ele diz aos discípulos e apóstolos que eles fossem para Jerusalém, não saíssem para evangelizar antes de serem revestidos com o poder. Cerca de 10 dias depois isso aconteceria, logo depois, estavam bem pertinho. Quando Jesus sobe, 10 dias depois já é Pentecostes. E o livro de Atos é exatamente o cumprimento dessas promessas, é aquilo que foi dito no Evangelho em prática, e Lucas sai narrando isso. Os apóstolos enfraquecidos, tímidos, agora aparecem outros, como eu falei. Pedro na autoridade do Espírito, Pedro fortalecido, não nega mais.
cheio do Espírito Santo. Pentecostes, em Atos 2, 39, ele é dito que a promessa do Espírito era para eles, era para nós, é para nossos filhos. O reino de Deus é chegado e ali vivenciado. O Evangelho, a advertência, a evangelização, tudo isso é visto de forma grandiosa e maravilhosa aqui no livro de Atos. Antes de falar mais sobre esses versos 6 a 11, que é propriamente a ascensão, eu quero falar um pouquinho do início do capítulo 1 de Atos. Então, esse nome que a gente vê aí, logo no capítulo 1, verso 1, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, Lucas começa Atos fazendo uma breve ali, um resumo do Evangelho, um resumo da missão, e ele se refere ao primeiro livro que ele tinha escrito, que era o Evangelho. Agora, Atos é o segundo. Ele diz que escreveu a Teófilo, amigo de Deus. Interessante, quando a gente compara com Lucas, ele fala lá o nome excelentíssimo Teófilo. Agora é só Teófilo. O que foi que aconteceu? Alguns comentaristas, entre eles o Matheus Henry, que eu usei muito e agradeço a Deus pela vida dele, eles acham que talvez o Teófilo, ele perdeu talvez o cargo que ele tinha, talvez ele tivesse um emprego muito bom, um cargo romano, e talvez ele perdeu por causa do Evangelho. Era comum naquela época acontecer perseguições sérias. Ou talvez eles agora estavam mais amigos e podia chamá-lo de Teófilo, né? Amigo de Deus e amigo de Lucas também. Teófilo, que nome bonito. Jesse está aí, já tem nome para o filho? Adam. Mas é uma opção aqui também, viu? Teófilo. Se Timóteo tivesse sido gêmeo, eu acho que o nome do outro gêmeo ia ser Teófilo, viu, Timóteo? Timóteo, Teófilo ou Tito. Mas brincadeira, é um nome eu achei muito bonito. Amigo de Deus. E mais bonito do que o nome é essa questão, a dedicação, a amizade, a pesquisa. Ele talvez perdeu financeiramente, talvez ele perdeu privilégios na sociedade por causa do Evangelho e ele estava disposto a isso, a apoiar o evangelista Lucas. Verso 2 do capítulo 1 fala que depois de ter dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. Então Jesus, antes de subir, naquele momento de despedida, ele deu mandamentos, ensino, um momento de amor, mas também um momento de disciplina. Isso aqui nos ensina muito, que nós devemos receber de Deus o amor, o ensino e também a disciplina. Nós devemos estar de coração aberto. Senhor, o teu amor. Aqueles eram homens simples, homens nazarenos, ou melhor, galileus. Uma região, talvez eles fossem analfabetos, alguns deles. E Jesus lembra isso a eles nesse momento, para que eles nunca esquecessem de onde eles vieram. De onde eles vieram. E isso é muito importante para nós, receber o amor. Deus nos amou. Deus amou a gente sem merecer. Mas não só o amor, nós devemos receber o ensino de Deus, o ensino das Escrituras completo. Devemos receber também a disciplina. Eles aqui, mesmo naquele momento de amor, as últimas palavras de Jesus aqui na terra, antes de subir, Jesus os repreendeu. Isso é muito importante. Às vezes a gente não quer ser repreendido. É difícil sermos repreendidos. Mas faz bem, nos corrige, nos santifica. Deus é glorificado. Devemos receber não só o amor, mas o ensino e também a disciplina de Deus. Jesus fez isso antes de subir aos céus. Como já comentei, por ter sido, ou melhor, pode ter sido patrono do autor, o Teófilo, que providenciou o sustento financeiro enquanto ele pesquisava e escrevia, no entanto, sem interferir no conteúdo. É importante isso, mesmo que Teófilo patrocinou ali o ministério,
do Lucas, do evangelista Lucas, ele não interferia no conteúdo, porque ele não podia, porque era Deus que dava o conteúdo, a revelação e a pesquisa era dirigida pelo Espírito Santo. Às vezes a gente vê que, às vezes, quem paga quer mandar, mas não é o caso aqui. Eles estão ali humildes, ali obedecendo à voz de Deus. Também, às vezes, na obra de Deus, a gente precisa de sustento. Né? Às vezes a gente precisa que a igreja nos mantenha, que alguém pague enquanto a gente faz seminário, como nós temos aqui os nossos seminaristas. Mas, às vezes, o próprio seminarista, o próprio obreiro, trabalha para se sustentar. O trabalho é muito importante. Ambos os casos é a provisão de Deus. Nós devemos entender isso, que no caso de pastores dedicados integralmente, que precisam de sustento da igreja. Há outros que trabalham secularmente. Então, o que é mais espiritual? Não, é a vontade de Deus. Deus que tem particularidades para cada um dos seus obreiros e filhos de forma geral. Esses mandamentos que Jesus falou por intermédio do Espírito Santo, Jesus falava por intermédio do Espírito Santo. Jesus estava aqui, ele é o Filho de Deus, ele era e sempre foi, mas aqui ele estava como homem, na limitação humana. A gente vai ver que Jesus não sabia nem o dia nem a hora da sua volta. Como homem. Na sua divindade, sim, mas como homem, voluntariamente ele se submeteu a isso. Então, Jesus, por intermédio do Espírito Santo, traz aquele ensino, traz aqueles mandamentos pós-ressurreição. De forma resumida, veremos 4 desses mandamentos. Primeiramente, aquele momento era a realidade da sua ressurreição. João, capítulos 20 e 21. Naquele momento, e por todas as aparições de Jesus, Jesus estava ali fortalecendo a sua igreja, e eles eram testemunhas da ressurreição. Era uma prova que Jesus ressuscitou de verdade. Eles não viram Jesus levantando do túmulo, ninguém viu, foi de madrugada, no 3º dia. Mas aqui, Jesus na frente de todos, ele sobe, ele vai aos céus, assim como ele levantou do túmulo. Aqui foi na frente de todo mundo. Então era isso que Jesus ali estava ensinando, fortalecendo, mostrando, para que eles estivessem fortalecidos para continuar a igreja e continuar a missão. Eles também, foi um momento importante, em segundo lugar, para mostrar a veracidade da sua messianidade. Ele era o Messias, ele ressuscitou, ele subiu aos céus. Era a prova que os discípulos ali, a gente vê no texto que eles olhavam assim como que não piscassem nem os olhos. E eles, cada detalhe, Jesus subindo, né, a nuvem. É interessante a nuvem, alguns autores falam que talvez fossem os anjos, né? Fala em nuvem, talvez no sentido figurado, nós não sabemos, mas a Bíblia, várias vezes quando fala em nuvens, às vezes eram os anjos. É uma simbologia talvez, né, ali entre os céus e a terra, mostrando o governo de Deus nos céus e na terra, e eles olham, 2 anjos aparecem para confirmar, vestidos de branco, também, né, mostrando ali a glória, a santidade. Jesus some, e Jesus vai subindo ali, mostrando a sua messianidade. Terceiro lugar, Jesus ensina as bênçãos do Espírito Santo. João, capítulo 20, versos 20 a 23. Ele prometeu que se ele fosse, enviaria o Consolador. O Espírito viria logo, depois de 10 dias. Em Pentecostes, eles não deveriam sair de Jerusalém antes que isso acontecesse. Jesus ali confirma e dá autoridade à sua igreja. Em quarto lugar, a natureza do seu corpo, um corpo ressurreto, Lucas 24, 37 a 43. Diante deles, ali, Jesus, num corpo ressuscitado. Nós um dia teremos um corpo semelhante ao de Cristo ressuscitado. Ressuscitaremos também. Isso era muito forte para eles que viram, que pegaram em Jesus, comeram com Jesus
Até mesmo ali Jesus ressuscitado, isso fortaleceu aqueles homens simples, aqueles homens pecadores como nós, mas agora eles eram testemunhas oculares da ascensão e da ressurreição também. O texto aqui diz que foi Jesus que escolheu aqueles apóstolos. A escolha dos apóstolos por Jesus. Lucas 6, 12 a 16. É tão forte isso. Quem escolheu cada um foi Jesus. Pessoalmente, particularmente, conhecendo, sabia, tinha um plano, estava preparando eles, capacitando pelo poder do Espírito Santo. Quando Deus chama alguém para alguma obra, Ele capacita com o seu poder. Isso Jesus sabia desde o primeiro dia. Quando chama Pedro, quando chama os discípulos, apóstolos, Jesus já sabia a história inteira. E ali completa não, ali é um momento muito importante, só vai ser completado no dia da sua volta. Ele escolheu os apóstolos pessoalmente, a nós também. Ele nos escolheu pessoalmente, cada um de nós, Ele conhece, Ele sabe, antes mesmo de nós nascermos, Ele nos conheceu. O texto ainda nos diz que Ele foi elevado às alturas. Obrigado, Teófilo, hein? Brincadeira, Timóteo. Timóteo significa aquele que honra a Deus. Teófilo, aquele que é amigo de Deus. Então, de acordo, ou melhor, como eu estava dizendo, ele foi elevado às alturas, de acordo com Lucas 24, que nós lemos ainda há pouco, versos 50 a 52, a ascensão ocorreu nas proximidades de Betânia, perto do Monte das Oliveiras, um pouco, não exatamente no Monte das Oliveiras, mas ali onde Jesus tinha avisado. Ali onde Jesus, quando ressuscitou, ele avisou: encontrarei com vocês na Galileia. Era como se fosse Jesus provando eles, se eles iriam àquele encontro, se eles estavam dispostos a obedecerem. Especialmente a Pedro, que estava triste, que estava ali acabado. E diz aos discípulos: e a Pedro, que eu me encontrarei com eles, lá na Galileia. Aí eles vão. É tão interessante isso. Era como se fosse um teste. Eles vão comparecer ao encontro, eles vão obedecer, e graças a Deus eles foram. Foi em Betânia, nas proximidades ali do Monte das Oliveiras, Jesus dá as suas últimas instruções. Isso nos faz lembrar, um momento ali de as últimas instruções. Na Bíblia a gente vê os patriarcas, Abraão, Jacó, especialmente Jacó, Isaac. Estou lembrando de Jacó, quando pertinho de morrer, abençoa seus filhos, um por um. Diz palavras ali de bênção, corrige também. Não sei se você já conversou com alguém que está perto de morrer. Às vezes a gente quer dizer, eu nunca passei, não. Às vezes a pessoa quer dizer coisas preciosas. Eu lembro uma pessoa da minha família que estava pertinho de falecer, mas me disse tantas coisas importantes. Eu nunca esqueci daquele momento, porque é um momento de confiança, onde você abre o coração, onde você confia naquela pessoa que está ali nos seus últimos momentos de vida. Então, Jesus aqui estava ali, eram palavras importantes que ele estava dizendo para a sua igreja. E era uma conversa com os discípulos, conversa de amor. Também nesse texto nós vemos que, além da conversa com Jesus, é confirmada pelos anjos. É uma conversa entre Jesus e os discípulos, e os anjos ainda vêm ali confirmar. E dentre todos esses mandamentos, havia a promessa que Jesus voltará. Nós
o veremos como ele é. Será que a gente almeja isso? Nós o veremos como ele é. Eu vou citar alguns textos da Bíblia que nos fazem pensar nisso, no encontro com Jesus um dia, quando ele voltar. O primeiro texto que eu quero aqui correlacionar é que a Bíblia diz que nós o veremos como ele é. Nós seremos o que Deus planejou para nós em plenitude. Está escrito lá em 1 João capítulo 3, verso 2. Um dia, na volta de Jesus, no reino celestial, nós seremos o que Deus planejou desde o começo. Isso é muito lindo, isso é muito importante. Aqui a gente está na luta contra o pecado, aqui a gente ainda é falha, a natureza humana. Um dia não vai haver mais isso. Estaremos livres de toda luta contra nós mesmos, contra o pecado, contra o mundo, a carne, o diabo, e nós devemos ansiar isso. Lá nós teremos um corpo novo, lá nós veremos a Cristo como ele é, lá nós seremos o que fomos predestinados para ser. Deus nos criou para o louvor da sua glória, e lá se cumprirá plenamente a nossa redenção e salvação. Nossa redenção, na verdade, já aconteceu, mas nossa salvação plena lá, e nós devemos desejar isso. Maranata, Senhor, quero que chegue esse dia, onde serei pleno, estarei livre de todas as lutas dessa terra. 1 Coríntios 13, versos 12 e 13, também é tão importante a gente vê quando Paulo ali escreve aos Coríntios, corrigindo os problemas da igreja, os dons espirituais, falar em língua, profecias, problemas na igreja, divisão na igreja, tantos problemas ali. Aí Paulo mostra o mais importante é o amor, sem diminuir a importância dos dons espirituais. E ele ensina sobre tantos assuntos ali, sobre casamento, capítulo 7, sobre a ressurreição, capítulo 15, e aqui no capítulo 13, ele vai dizer que um dia nós, ou melhor, que hoje nós vemos como no espelho. Eu não sei como é o espelho. Às vezes a gente está no espelho, especialmente quando você toma um banho com água quente, o que é que acontece com o espelho? Fica todo embaçado, né? A gente quer pentear o cabelo, eu passo um papel higiênico assim, para não passar no espelho todo, eu passo pelo menos na minha cabeça, assim, para eu pelo menos ver. Aí Paulo está dizendo, aqui nessa terra a gente vê assim, como um espelho embaçado. A gente não vê as coisas totalmente certas, a gente não interpreta certo tudo, porque o pecado faz isso com a gente. A visão da gente, mesmo sendo crente, ainda não é plena. É como um espelho. Mas acontecerá um dia onde nós veremos plenamente. Hoje, a fé, a esperança e o amor. Um dia, nem de fé a gente vai precisar, nem de esperança, porque já estaremos em plena luz, mas o amor continuará. Veremos Cristo como ele é, interpretaremos as coisas corretas, teremos o conhecimento. Nunca a gente vai ter o conhecimento pleno de Deus, porque Deus é santo demais, é grande demais, mas a gente vai aumentar no conhecimento de Deus. A gente vai conhecer as coisas melhor, nós somos da forma que somos conhecidos por Deus. E nós devemos desejar esse dia, a volta de Cristo. Isso acontecerá, veremos não mais em espelho, embaçado, mas veremos claramente, não em conhecimento pleno, mas seremos perfeitos em Cristo, por causa dele. Há um milagre que Jesus fez, narrado em Marcos 8, 22, de um cego. E Jesus, ele chama aquele cego, leva ali a algum lugar, talvez fora da cidade, e Jesus faz um milagre. E ele pergunta a ele, né? Jesus usa saliva, impõe as mãos sobre ele e o pergunta, como quem diz, você está vendo?
Aí ele diz, eu vejo os homens como árvores. Quer dizer, ele não estava vendo bem, mas já estava vendo um pouquinho. Estou vendo os homens como árvores. Aí Jesus impõe sobre ele as mãos outra vez, aí ele vê plenamente. Comparando isso, né? Também um dia acontecerá conosco. Na verdade, na conversão já acontece muita coisa. Deus tira o véu dos nossos olhos, a gente já vê muita coisa. Mas um dia nós veremos em plena luz. Um dia totalmente nós ali estaremos vendo como é correto, sem um pecado, sem a nossa natureza interferir. O milagre que Jesus fez nesse cego, nós podemos comparar a algo que vai acontecer com a gente. Na volta, nós veremos mais claramente o reino e as promessas de Deus se cumprirão em plenitude. Vamos agora dar mais uma olhadinha nos versos 6 a 11 especificamente, quando nós lemos sobre a ascensão de Jesus. Atos 6, continuando aí, verso até 11. Verso 6, como foi lido, diz que os que estavam reunidos perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Quer dizer, eles estavam reunidos, eles atenderam o convite de Jesus, foram para aquele lugar, e Jesus ali os ensina. E interessante que aquele lugar da ascensão é um lugar próximo onde Jesus começou os seus sofrimentos. Getsêmani, Jardim das Oliveiras. Então, o Calvário ali começa no lugar perto de onde ele sobe aos céus. E eles foram, né? Eles foram, estavam ali reunidos e lhe perguntaram. É um diálogo entre seus discípulos, apóstolos e discípulos, com o Mestre. E eles perguntam, em que tempo restaurarás, ou melhor, será esse tempo em que restaures o reino a Israel? Segundo o comentarista Matheus Henry, ele mostra, de certa forma, uma pergunta que talvez não fosse mais nem para os discípulos estar fazendo esse tipo de pergunta. Já tinham visto a ressurreição, já tinham sido tão trabalhados por Deus, numa hora tão importante, os discípulos ainda vão perguntar sobre isso, sobre o reino de Israel. Interessante que a maioria deles acredita que os discípulos estavam perguntando sobre o governo de Israel aqui na terra, sobre uma libertação do Império Romano, para que Israel fosse novamente bem-sucedido como foi no tempo de Davi, como foi no tempo de Salomão. Era como se eles quisessem isso. Interessante que isso é a humanidade dos discípulos, né? Jesus tinha dito que era para eles pregarem em todas as nações, o reino, Pentecostes. Eles só vão compreender isso melhor depois de Pentecostes, porque aqui eles ainda estão só olhando para Israel, olhando para o governo humano, que é importante, mas o reino de Deus é maior do que o governo humano. Então, alguns intérpretes observam isso, que mesmo homens bons, ele chama aqui os discípulos e apóstolos de homens bons, ainda tinham a cabeça muito humana, muito terrena nesse momento. E faz lembrar outros momentos, quando Jesus ia para a cruz, Pedro dizia, não, Senhor, não faz isso. Aí Jesus repreende Pedro e diz, tu pensa como os homens, estás pensando como os homens. Quando Pedro, também outro momento aqui desse texto, quando Pedro quer saber sobre João, se ele vai morrer, Jesus diz que não compete a Pedro saber os tempos, né, as estações, quem ia morrer primeiro, se era Pedro, se era João. Aí Jesus diz, se eu quiser, João vai viver até quando eu volte. Aí se espalhou aquela notícia, que Jesus nunca disse isso, que João não morreria. Mas Jesus não disse isso, Jesus disse, se eu quiser, ele estará vivo à minha volta. Aí Pedro ficou querendo saber, e quanto a mim, eu vou estar vivo ou eu vou morrer cedo? Aí Jesus disse, quanto a ti, segue-me. E não disse a ele, quando ele ia morrer. Então são os mistérios de Deus. Às vezes a gente quer saber mais do que deveria, a gente quer saber o tempo, as estações. Às vezes os comentaristas também falam, né? A gente sabe que tem as estações, inverno e verão.
Mas a gente não sabe. No dia a dia, se vai fazer sol, se vai chover, a gente não sabe o geral, as minúcias. Da mesma forma a gente quer saber o dia da volta de Cristo. Eu vou morrer quando? João vai morrer primeiro. Quem a gente vai estar vivo na volta? Gente, tem coisa que é mistério. Tem coisa que a gente tem que viver pela fé. A gente tem que se apegar ao que está revelado, não às minúcias, que os discípulos estavam aqui pensando em minúcias. Numa altura dessa, eles ainda estavam assim, os discípulos, olhando para o reino terreno de Israel. Eles estavam pensando, talvez, em sentar em tronos humanos, porque Jesus tinha dito que eles sentariam em tronos. Era como se ele dissesse, vai ser agora? Será que a gente vai ser governador? Será que a gente vai ser colocado em lugares de autoridades aqui na terra? Veja o pensamento deles ainda. E depois de Pentecostes, nunca mais você vê eles falando nisso, porque eles compreenderam que o reino que Jesus falava era espiritual, era o reino entre as nações, era o evangelho. Ali eles perdem todas essas expectativas aqui. Não que não pudesse acontecer isso, mas era um reino maior. Como eu já disse, até homens bons podem errar na interpretação, errar na cobiça, errar. É como se eles dissessem também, Senhor, tu não vais colocar no teu reino aqueles homens que nos traíram. Tu não vais colocar no cargos políticos aqueles do Sinédrio, aqueles que mataram Jesus, que lhe mataram. Eles estavam olhando só para o lado humano, e Jesus responde da forma correta. Não vos compete, nem saber os tempos, nem as épocas. Aí depois eles vão entendendo e amadurecendo. É como um comentarista falou algo que eu achei forte, mas é interessante. Ele diz assim, nós somos patriotas demais. Patriotas demais. Eu achei isso tão forte. Eles eram Israel, tudo era Israel, tudo era Israel. Eles eram patriotas demais. Há uma pátria superior. Nós devemos ser patriotas, sim, mas não demais, não demais. É sábio, como diz também alguns comentaristas, é sábio nos contentarmos com o que Deus nos dá, com a revelação que Ele fez. É sábio nós nos contentarmos com o que Deus nos revelou. Basta o que Ele nos revelou. Já é bom demais, já é privilégio demais. Nós temos a palavra, nos foquemos na palavra, já é libertador demais, já é importante demais. A gente fica querendo saber dias, horas, marcando a data de Jesus. Quantas pessoas erraram na história da igreja, profecias, marcando que Jesus ia voltar. Eu já vi tantas coisas, igrejas erraram, profetizando a data de Jesus. Profetas passaram vergonha, dizendo que Jesus iria voltar. Não compete a nós. É muito claro aqui nesse texto. E erra. Há tantas coisas. Às vezes, quando é final de ano ou final de milênio, o povo fica agoniado e vai ser agora, e os sinais e tal. É verdade que a gente sabe que pode ser hoje, mas não compete saber os detalhes. A gente tem que estar pronto todos os dias. Não sabemos, o futuro, vivamos o hoje, na esperança que Ele pode voltar o hoje. Como disse Matteo Henry, nós sabemos que haverá verão, inverno, mas não sabemos os detalhes de cada dia. Eu quando estava viajando, estava em Manaus esse ano, eu ficava preocupado, era tanto trovão, tanta chuva, e eu preocupado com o avião. Eu digo, meu Deus, eu não quero viajar na hora da tempestade, não. Quer dizer, isso é ansiedade humana. Eu olhava assim da janela do apartamento, tinha avião que saía no meio da tempestade. Teve um dia que tinha tanto raio que eu digo, meu Deus, se fosse eu para sair agora nesse avião, besteira, não vos compete, é o que diz a Bíblia. A gente fica na ansiedade humana, olhando raios e trovões. Teve um dia que eu estava em Manaus, há uns 15 anos atrás, na casa de um pessoal hospedado. Aí, na hora do voo, deu uma tempestade, dessa outra vez. Até lembrei de Luziane, lá em Manaus, que ela também foi lá. Noutra época. Aí, na hora de eu sair para o aeroporto, eu estava com medo tão grande, de raio, trovão, chuva. Aí aconteceu isso também em Chicago. Aí a mulher da casa onde eu estava, ela olhou e fez,
pastor, com medo? Aí eu digo, sim, eu estou com medo. Isso é a humanidade da gente, né? A gente é humano, não era para ter, mas a humanidade da gente é forte. Deus vai corrigindo e Deus vai santificando. Então, não vos compete saber as estações de forma completa, na volta de Cristo, é apenas uma comparação. O versículo 7 diz, respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai revelou para sua exclusiva autoridade. Só Deus Pai, nem Jesus na sua humanidade sabia, mas claro que agora ele sabe, ele está à destra de Deus, ele ressuscitou, o Pai o deu um nome que está sobre todo nome, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, Cristo sabe, na sua plenitude, na sua divindade, mas enquanto aqui na terra, nem ele sabia. O Pai reservou para a sua autoridade exclusiva. Verso 7 tem essa interpretação. Agora o verso 8, vem ali a missão que eles receberam. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O livro de Atos é escrito narrando esses acontecimentos nessa ordem aqui. Lucas vai escrevendo o que aconteceu em Jerusalém, o derramar, o Pentecostes, depois a casa de Cornélio, depois o derramar do Espírito Santo entre os gentios, Judéia, Samaria, até os confins da terra, Paulo de cidade em cidade, querendo ir para Roma. Então é assim, o livro de Atos é o narrar daquilo que foi dito no Evangelho e agora cumprido nessa forma aqui que é resumida. Eles, homens simples, homens incapazes, homens falhos, iriam receber um poder, a virtude do alto os revestiria, e ali eles estariam preparados para essa missão. Não era sobre eles, eles eram incapazes, mas foram revestidos pelo poder do Espírito Santo. Era a demonstração do Espírito Santo, de poder. Dentro de 10 dias, eles provariam esse poder que mudaria as suas vidas. Lá em Atos 2, fala sobre aquele momento que o Espírito veio, prometido por Jesus, profetizado por Joel. Jesus aqui na ascensão fala mais uma vez, então aconteceu, era como um som de um vento impetuoso, os encheu ali, pairou como ele. A gente não sabe explicar, como é isso? Um som de um vento, era como um som, não tem como a gente saber, a gente não estava lá, eles estavam lá de forma simples, ali, esperando no cenáculo, no momento que eles não esperaram, vem o Espírito Santo com poder. Assim será a volta de Cristo. No momento que a gente está andando, brincando, sentado, conversando, o Senhor virá. Tocará a trombeta. Encontraremos com Ele nos céus. Num dia simples, num dia que a gente... Acho que não é hoje não, talvez seja nesse dia. Então, eles estavam ali, e um som como de um vento impetuoso, línguas como de fogo. Como explicar isso? Algumas pessoas fazem desenhos, né, e colocam um foguinho assim na cabeça de cada um, língua como... Não tem como é que a gente sabe desenhar ou explicar, mas eram línguas como de fogo. Sobre cada um deles pousou o poder do Espírito Santo. E eles falaram em línguas estrangeiras, cada um ali falando em várias línguas, um dom espiritual que receberam. E... hoje, quando Karen falou nesse povo, né, eu me lembrei disso, né? As línguas, os povos, o Evangelho chegando, é reflexo aqui do Pentecostes. É o inverso da Torre de Babel. Agora o Evangelho é para todas as línguas e etnias. É muito bonito o Pentecostes. É o reino que Jesus prometeu. Não era o reino romano, mas era esse reino das nações, as pessoas se convertendo, o reino de Deus avançando entre as etnias, entre os povos, pregado o Evangelho. Cada pessoa que se converte, o reino de Deus é ampliado. Isso eles entenderam depois. Eles foram entendendo quando provaram esse poder de Pentecostes. E aqui diz o texto, esse versículo, que eles seriam testemunhas. Em algumas versões diziam que eles seriam mártires.
quando diz aqui, mas recebereis poder, ou descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis mártires. Misericórdia, glória a Deus, né? Misericórdia, glória a Deus. Imagina a gente receber uma palavra dessa. Vocês vão receber poder, mas agora vocês vão ser mártires. Quem é que quer uma profecia dessa? Testemunhas, a tradução é essa, mártires. Muitos de vocês morrerão, porque vocês provaram o celestial, vocês provaram o reino, e agora vocês vão ser perseguidos, e muitos vão morrer. Mas vocês vão provar o poder. E eles provaram. Serão testemunhas, serão mártires. Seremos testemunhas nessa... Sim, o livro é escrito nessa sequência, como já expliquei sobre isso. Agora, verso 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Quer dizer, como eu já falei, né, Jesus foi levado ali, ele poderia ter ido rapidamente, mas é como se ele pacientemente se revelou, vagarosamente, por causa da igreja. Não como Elias, que foi levado por um carro de fogo, cavalos de fogo, foi levado ao céu. Aqui não, Jesus vai no seu próprio poder e autoridade. Não precisa ninguém vir buscar ele do céu. Um carro de fogo. Não, ele é levado pelo seu próprio poder às alturas, numa nuvem, como já falei, não é? Alguns momentos, na transfiguração, veio uma nuvem de glória, o brilho de Deus em forma de nuvem. É só uma linguagem humana, né? Era a glória, as vestes de Jesus resplandeceu. É Deus se revelando a pessoas como nós. A gente não compreende o celestial, então Deus fala a gente como a gente fala com umas criancinhas, na linguagem humana, para que eles entendam. Mesma forma, Deus Todo-Poderoso fala a gente, para que a gente entenda os mistérios do reino dele, tão tolo que nós somos, tão inocente que nós somos, que Deus se revela, precisa subir aos poucos, porque se subir ligeiro a gente vai duvidar. Não é a nossa natureza humana. E Deus é tão paciente que faz isso sem precisar. Ele faz isso para se revelar para a gente. Paciência de Deus. É tão importante a gente ver como Deus é santo, poderoso. Ele suporta os problemas do mundo inteiro. Ele sabe agir com pessoas difíceis. Ele sabe ter misericórdia. Ele sabe exercer a ira. Só Deus, que é tão grande e sabe governar a sua igreja dessa forma tão misericordiosa. Ele só, dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, em uma nuvem. E a Bíblia diz que quando ele voltar, também será numa nuvem. Nós seremos arrebatados, nos encontraremos nos ares. Tocada a última trombeta, os mortos ressuscitarão, ele voltará. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos, né? Como se eles ficassem ali, naquele momento, analisando, pensando, e já não mais viram Jesus. Talvez é como se eles pensassem, será que ele vai voltar amanhã? Jesus já tinha aparecido outras vezes a outras pessoas, mais de 500 pessoas de uma só vez. Ele desaparecia, depois aparecia, revelava-se, paz seja convosco, entrava na casa, as portas fechadas. Então, talvez é como se ele estivesse dizendo, peraí, parece que dessa vez agora foi definitivo, ele subiu para o céu na nossa frente, ele disse que ia voltar, então, né, eles estavam ali. Quando Jesus voltaria? Quando? Ele não disse o dia nem a hora, ele disse que logo enviaria o seu poder. E aconteceu. Foi levado às alturas, os chama de Galileus. Galileus, o texto aqui fala, estando com os olhos fitos, verso 10, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, verso 11, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como vistes subir. Então, é a natureza humana, galileus,
eles tinham recebido tantos privilégios de serem apóstolos, de receberem o Espírito, logo receberiam. Então é como se Jesus estivesse dizendo: nunca esqueça que vocês são galileus. Nunca esqueçam de onde vocês vieram. Nunca esqueçam, talvez analfabetos, alguns deles, como eu já falei. Talvez não. Aí Jesus deu tanta honra àqueles homens, deu tanta graça, os revestiu, mas era como se dissesse: não esqueçam que vocês são terreno, não confunda as coisas. Não confunda, não se exalte por isso. Tanto é que Paulo, um dos apóstolos, recebe um espinho na carne diante de tão grandes privilégios e revelações, para que ele não se exaltasse, porque o poder é de Deus, não é de homem algum. O único cabeça da igreja é Cristo. Vocês são galileus aqui da terra. Não se esqueçam disso. Foi levado às alturas e, finalmente, o texto diz: como ele subiu, ele virá outra vez. Como o viste subir, um dia ele retornará. Façamos uma oração.